Vereador do Mato Grosso, Mauro Mendes, nós temos a satisfação de falar com o governador do Mato Grosso. É um estado que eu adoro demais, principalmente por causa dos seus rios, das suas reservas ambientais e do seu povo. O povo do Mato Grosso é um povo fantástico. Quando eu tive a oportunidade de viajar com a equipe do Luciano do Vale, o futebol era bom lá no Mato Grosso, não sei se é ainda, mas era bom. Eu ia sempre ao Mato Grosso, sempre, com a equipe do Luciano do Vale. Daí íamos o Luciano, o Silvio Luiz, Rivelino, Zico, Eli Coimbra, enfim. Íamos demais ao estado do Mato Grosso, que é um estado maravilhoso, fantástico mesmo, né? E para quem gosta de pescar, meu amigo, você pode esquecer, não tem lugar melhor, viu? E tem um povo fantástico também que eu admiro de paixão. Vereador, bom dia por convenção, porque a gente não está em fase de bom dia, mas a situação da Covid, do coronavírus no seu estado, a quantas anda, governador? É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Datena, é um prazer estar falando contigo e com todos que acompanham nesse momento o teu programa. Primeiro, obrigado aí pelas palavras elogiosas ao nosso estado, Mato Grosso, um estado aqui no centro-oeste do nosso Brasil, um estado que é um grande produtor, é o maior produtor brasileiro de alimentos, né, das commodities agrícolas. Nós somos o maior produtor de soja, de algodão, de milho. Agronegócio fortíssimo. Carne, o agronegócio forte, nós temos o maior PIB agrícola do país, nós estamos respondendo aí por praticamente 30%, nós somos o quarto maior exportador brasileiro. Como dizia um amigo meu para tornar a entrevista mais leve, porque o assunto é pesado, além de tudo isso que o governador está falando, o agronegócio é o grande lance do Brasil. O Brasil tem minério, tem petróleo, tem tudo, mas o agronegócio é o que assusta o mundo inteiro. Quando o Macron começa a falar da Amazônia, ele fala com alguma razão para evitar desmatamento e tal, porque a gente não quer destruir a Amazônia, a gente quer uma ocupação sustentável, se puder, até para evitar madeireiro e tal. O Brasil é o país do mundo que mais preserva. Nós preservamos aqui o relativo ao tamanho da Argentina. Vê quanto que a França preserva. Nada, porque não tem nada para preservar, porque acabou com todas as florestas que tinha e transformou em agronegócio. Quando ele começa a meter o pau no Brasil, e campanha ambiental contra o Brasil, é porque eles não têm mais floresta e não querem que a gente torne terra agricultável, que pode ser agricultável em terra agricultável. E mesmo assim a gente bate de cinta neles. Hoje a gente já compete com a França, que é um grande produtor de alimentos, e em 30, 40 anos a gente pode bater até os Estados Unidos, se deixarem. O Mato Grosso do Sul, só para partear a conversa, como diria aí no seu estado, além de tudo isso no agronegócio, que é o mais importante para o Brasil, é alimento para o Brasil e para o mundo, não é? É bonito pra caramba, velho. O Mato Grosso é bonito pra caramba. Tanto o Mato Grosso como o Mato Grosso do Sul é bonito pra caramba. Onde eu estava sobrevoando ali perto do Araguaia, eu fui numa fazenda onde tem a Gruta Azul. Tem várias grutas, né? Mas tem uma Gruta Azul de uma fazenda aí, passei por um rio que eu não via o fundo, a água. Eu falei, pô, como é que é? Esse rio tá seco, mas parece que tem água. Pelo contrário, acho que era o cristalino. Um rio assim, maravilhoso, uma coisa que você viu o fundo, você viu os peixes lá, cara. Aí depois, antes de você chegar nessa Lagoa Azul, que é uma coisa tão bonita quanto a Gruta Azul lá de Capri, que todo mundo fala, e fica numa fazenda, no meio do centro-oeste brasileiro. Antes de chegar nessa lagoa, antes de chegar na Gruta Azul, você tem uma lagoa cercada do que, não sei se é gueroba, mas são palmeiras enormes, né? E você anda milhões de quilômetros ou milhares de quilômetros do mundo para achar um negócio parecido com esse do Havaí, em Bora Bora, e tem no centro-oeste brasileiro. E a Gruta Azul é tão bonita como a Gruta Azul lá de Nápoles, que todo mundo mostra. Quer dizer, além de tudo, o seu estado, além de ter um povo maravilhoso e bonito, sem força de expressão e tal, é bonito pra caramba. Essa viagem que eu fiz foi uma viagem de 1h30 de helicóptero. Eu estou descrevendo tudo isso que eu vi numa viagem de 1h30 de helicóptero. Se olhar para baixo, vê um rio que dá para ver peixe lá embaixo, cara.
ver pedra. Eu falei, cadê a água? O cara falou, a água está aqui, ó. Aí quando ele deu uma balangada no helicóptero, aí deu para perceber que havia água porque tinha o reflexo do sol. Depois essa lagoa de Palmeira e depois a Gruta Azul. A Gruta Azul, que eu fui lá com meu filho Joel. Então, além de tudo, o seu estado... eu não digo da inveja porque eu não sou invejoso, mas nos deixa orgulhoso do Brasil ser tão bonito assim. Seu estado também esbanja beleza. É bom falar isso também. Obrigado, Datena. É sempre um prazer. Você está sendo extremamente gentil, mas é muito verdade. Acho que o Brasil, os estados brasileiros, nós temos muitas belezas do nosso país, um país de grande potencialidade. É o país que eu, Datena, você, nós que ainda somos jovens, crescemos ouvindo desde pequenininho, desde criança, que o Brasil era o país do futuro, país de enormes potencialidades. O problema é que esse futuro está demorando para chegar, pelo menos para a grande maioria da nossa população. Esse é o desafio, transformar tanta riqueza, tanta potencialidade em coisas que possam ser usufruídas pelos nossos brasileiros, pelos nossos irmãos, pela maioria da população desse país. E o nosso Mato Grosso é um estado que realmente tem essa vocação de produzir alimentos. Você falou do meio ambiente, também muito verdade, muito sábia as suas palavras, porque ela vai ao encontro daquilo que muita gente sabe, mas a maioria não compreende isso, que os países mundo afora, aqueles que competem com o nosso agronegócio, porque o agro brasileiro é o único grande setor da economia do nosso país, como grande setor, que é competidor, que é um grande competidor mundo afora. Nós batemos de igual para igual com os Estados Unidos, que é o maior, nós somos o segundo maior exportador de alimentos do planeta. Então, isso faz com que os interesses econômicos se misturem aí, por trás desses chamados interesses ambientais. Nós queremos, sim, preservar a nossa Amazônia, ela é nossa, nós brasileiros queremos, nós que vivemos aqui, nesses 9 estados da chamada região amazônica brasileira, queremos preservar, mas nós queremos desenvolver também. Para você ter uma ideia, Datena, aqui no nosso Mato Grosso, somos o maior produtor nacional de alimentos, nós fazemos isso em 63% do nosso território. Vou repetir, 63% do nosso território. É o dobro da média brasileira e não tem país do mundo que chega nem perto disso. Os caras preservam 6%, totalmente 5%. Preservado. Totalmente preservado. Está igualzinho o Pedro Alves Cabral encontrou há mais de 500 anos atrás. Não existe lugar nenhum do planeta que tem isso, tanta preservação e tanta produção de alimentos. Então isso dá orgulho a nós, mato-grossense, tem muita coisa bacana nesse país, outros estados também com grande potencialidade. Mas vamos falar do tema que todo mundo está falando, Datena, que é falar aí do problema de saúde pública. Aí. Como está o coronavírus no seu estado? O senhor pretende pedir ajuda de outros estados para tratar os doentes? Olha, Datena, o que está acontecendo hoje não é só no Mato Grosso, nós temos percebido que o coronavírus ele entrou pelo Rio de Janeiro, por São Paulo, que são as duas grandes portas de entrada do exterior. O vírus ele não foi produzido aqui no Brasil, ele veio, começou na China, se esparramou pela Europa, América do Norte e chegou no Brasil, chegou por São Paulo, pelo Rio, começou a se espalhar, pegou forte já em alguns lugares há 1 mês e meio atrás. Manaus era o epicentro, Fortaleza, o estado do Pernambuco, São Paulo teve uma crise muito forte também, já está diminuindo, e isso vem descendo. Hoje, essa onda, ela está aqui em Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, e está chegando também forte nas regiões do sul ali do país, onde também vinha apresentando casos mais moderados, com números mais baixos. No estado do Mato Grosso hoje, nós estamos, sim, vivendo um momento delicado, muito angustiante. É muito ruim, Datena, você, como gestor, mas acima de tudo como cidadão, você saber que você faz, tenta fazer mais e tudo que você faz é insuficiente para dar conta de colocar todo mundo atendendo ali no UTI, atendendo no hospital. Nós temos hoje, ontem fechamos o dia com 97% das UTIs, temos mais UTIs para ser abertas nos próximos dias, temos aí só aqui na capital do governo, mais 50 UTIs sendo abertas aí, questão de dias, amanhã acho que já abre um pouco, na próxima semana mais 30,
A prefeitura está abrindo também no interior do estado. Nós estamos fazendo um movimento muito forte para abrir UTI. Conseguimos comprar os equipamentos, recebemos equipamento. O grande problema da Atena agora está sendo profissionais. Gente, médico. O governo está pagando mais caro, subimos o preço, o salário, né, a diária que a gente paga, chamado plantão médico, né? Subimos, está em R$ 1.800 por 12 horas de trabalho de um médico, dos outros profissionais que compõem o UTI, para que a gente consiga vencer esse momento, atender a população, que é o mínimo que a gente pode fazer. Agora, a gente tem que reconhecer também, né, Datena, que as pessoas, né, já estão um pouco estressadas aí com o tal do distanciamento, e já está provado no mundo inteiro que o distanciamento ele é um remédio amargo, mas eficiente, porque o vírus ele se espalha pelo contato entre as pessoas, pelo contato, né, pelo ser humano. Então, se você distancia, cria um isolamento, você dificulta essa transmissão, diminui, né, o número de pessoas que vão ser afetadas e isso diminui o número de pessoas que poderão precisar de um hospital, de uma UTI. E outra medida também, né, Datena, importante, eu peguei Covid, fiquei aí 14 dias de quarentena, só que no primeiro dia que tive a confirmação, eu comecei a tomar o medicamento. Conheço dezenas, centenas de pessoas que estão fazendo isso, médicos que estão administrando esse protocolo. O senhor tomou o quê? A hidroxicloroquina e a azitromicina? Olha, a hidroxicloroquina ela é muito polêmica, mas a maioria das pessoas toma a ivermectina, a azitromicina, né? Toma ali o zinco, a vitamina D, e se tiver um pouco já de inflamação no pulmão, já entra com outro protocolo que os médicos estão recomendando, que é um corticoide ali, um anti-inflamatório, né, que tem alguns no mercado aí, dexametasona, etc e tal. Então, mas isso, Datena, é o médico que tem que recomendar. Claro, eu só estou contando o que eu tomei, né? É os médicos que têm que recomendar isso. Agora, o que é muito importante, aquela recomendação lá do início, que até o próprio Ministério da Saúde falava, se você tiver sintomas, se for leve, fique em casa, toma uma dipirona e fique em casa. Eu digo, pelo amor de Deus, não faça isso. Teve sintomas, procure um médico, tome o medicamento no início. Isso está salvando milhares e milhares de vidas e poderá salvar a vida de muita gente que você conhece se adotar esse procedimento. O governo federal tem ajudado o estado do Mato Grosso? Olha, na verdade, Datena, a gente não pode reclamar muito do governo federal, né? O governo federal, ele tem lá as confusões lá de Brasília, eu não vou entrar muito no mérito, essa troca de ministro, ela é indesejável, não tem como falar que isso não é uma coisa boa no meio de uma pandemia, isso perde sequência, troca equipe, né? Então esse é um problema, porque uma liderança nacional nesse momento, articulada, conversando bem com os governadores, com os prefeitos, né, tomando decisões macros, porque hoje nós vivemos no Brasil, tá tendo um outro problema que é o desabastecimento de medicamento. Hoje eu acordei 5 horas da manhã e a partir das 6 horas aqui, nós somos defasados 1 hora de São Paulo, então 6 horas aqui em Mato Grosso, é 7 horas em Brasília, São Paulo, nos estados mais a leste, e comecei a ligar para donos de empresas de medicamentos, laboratório, diretores, né, pedindo, pelo amor de Deus, me venda a azitromicina, eu preciso comprar, pago à vista, mas não está encontrando. E sabe o que é a justificativa? Não tem a matéria-prima no Brasil, está faltando a matéria-prima que vem da China, que vem da Índia. Então é hora do governo federal, e eu tenho certeza que o ministro Eduardo tem se mostrado assim, uma pessoa bastante proativa, mas é hora dessa liderança nacional. Mas nós não podemos reclamar do governo federal nesse quesito. Tem ajudado, ele mandou respiradores para muita gente, nós já recebemos aqui também, tem mandado recursos. Agora, nesse momento de grande pandemia, de grande dificuldade, não basta às vezes você ter só o dinheiro, né? Mecanismos de articulação bem consistente faz esse dinheiro render mais e produzir mais resultado, que nesse momento é o que importa para a população brasileira e mato-grossense que eu represento aqui nesse momento. Governador, por uma questão até de lógica, né? O senhor tem 97% dos leitos de UTI ocupados, eu não vou ficar tomando o seu tempo. A pergunta que eu faço é a seguinte, qual é a perspectiva que o senhor vê para o estado do Mato Grosso desses próximos dias e a ajuda que o estado precisa e de que forma essa ajuda pode chegar? O senhor não está pedindo nada, a não ser uma coisa que eu tenho falado há muito tempo, fizeram da pandemia um grande negócio. Tem remédio para sedar pessoas
que serve para sedar pessoas que fazem operação de coração, operação de câncer. Tem remédios que subiu 700%. Tem cara que roubou em preço de respirador. Tem cara que roubou em EPI. Eu, que sou contra a pena de morte no Brasil, porque aqui a gente erra em muitos julgamentos e de repente quando você matou alguém, você não pode, errei, agora eu descobri que foi outro cara que cometeu o crime e tal, sou contra a pena. Eu seria a favor da pena de morte em cara pego roubando em preço de remédio, EPIs, máscaras e coisas que tais. Eu acho que o cara tinha que ser submetido a um julgamento sumário e pelotão de fuzilamento, porque fizeram da doença e da dor dos outros um grande negócio. Enfim, a perspectiva que o senhor tem para os próximos dias aí no Mato Grosso, qual é? Olha, Datena, nós estamos trabalhando, né, dentro de estudos epidemiológicos que são feitos, né, que essa onda chegou há 15 dias atrás, mais ou menos, há 2, 3 semanas, e como em todos os lugares, ela vem, dá um pico, né, dura em torno de 5 ou 6 semanas e começa a haver uma diminuição de casos. Nós já estamos mais ou menos estabilizando, só que estamos estabilizando alto ainda, né? Nós estamos num patamar de transmissão alto. A população está estressada, não está querendo fazer o isolamento. A gente vê que, né, o prefeito está decretando, o governo solta 2 vezes por semana a classificação de risco das cidades, mostrando as cidades que estão com risco muito alto e recomenda as restrições mais severas. Alguns prefeitos decretam, a população não obedece, não quer fazer. A gente até entende isso, porque é um remédio amargo que foi experimentado lá atrás, na hora errada, e agora que precisa, não estão querendo fazer. Muita gente resistindo, vai na justiça, briga, juiz manda fazer, prefeito recorre, Supremo manda voltar atrás, quer dizer, virou uma confusão, a verdade é essa. E aí isso deixa a população meio desorientada. Mas eu vejo assim, que nas próximas 2 semanas nós vamos inaugurar mais UTIs aqui no estado, junto com as prefeituras, o próprio governo do estado. Então isso vai trazer essa taxa de ocupação para patamares um pouco mais razoáveis, um pouco mais aceitáveis, ter condição de atender a população. Estamos comprando medicamento. Eu importei agora 500 mil testes rápidos da China, paguei um preço muito barato, paguei um preço aí muito abaixo daquilo que a maioria está pagando hoje no mercado brasileiro, teste homologado. Hoje tudo vem da China, lamentavelmente. É o grande produtor mundial de quase tudo que a gente compra na indústria, e nós, com isso, vamos distribuir medicamento para as prefeituras, na atenção básica. Estamos incentivando as pessoas a procurar, no início da doença, dos sintomas, o médico, e tomar o medicamento no início. Isso ajuda a minimizar, né, os efeitos, os impactos e até salvar vidas. Então eu vejo que nas próximas 1 a 2 semanas nós devemos ter um pouco de estresse, de dificuldade, mas com a abertura das novas UTIs e com esse novo protocolo, distribuir medicamento, orientar a população, tomar o medicamento no início, eu tenho fé em Deus e muito trabalho para isso. A gente vai superar, se Deus quiser, esse momento que outros já viveram no Brasil, alguns estão vivendo também, e tomara que ninguém mais viva, mas dificilmente alguns estados vão escapar de ter um nível de contaminação alto, como todos já tiveram, muitos já tiveram, e nós estamos tendo nesse momento. Olha, eu gosto do seu otimismo, gosto da sua coragem, que é digna de qualquer mato-grossense bom que eu conheço, não é? E gosto principalmente que o senhor não fica fazendo muita firula para falar e nem dizendo dos feitos que tem conseguido e que sabe da real situação que essa doença jogou o mundo no fundo do poço. Essa é a grande realidade. E do outro lado da linha, se o senhor quiser dar um bom dia para ele, tem um dos grandes quadros do seu partido, que é o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, hoje um dos caras mais importantes da República, não só de hoje, mas já há muito tempo vem sendo um dos caras mais importantes da República, que está lhe ouvindo. Bom dia, Rodrigo. Grande abraço, um grande quadro da política nacional, um grande quadro do meu partido. Tenho honra de fazer parte do Democratas, junto com você, Davi Alcolumbre e tantos outros. Acho que o Brasil tem bons políticos, tem pessoas sérias. Fazer a coisa séria na política, viu, não é fácil, né? Você tem muitas resistências, é muitas vezes mal compreendido, mas eu tenho certeza que o Rodrigo é um dos grandes homens públicos desse país,
e eu tenho orgulho de ser seu companheiro e poder dizer até que sou seu amigo. Me considere assim, né, para o bem do nosso Brasil. Obrigado, Datena, obrigado pela oportunidade de falar contigo, de falar aí com todos aqueles que nos acompanharam nesse momento no seu programa. Foi um prazer, tenham todos aí uma boa semana. Prazerão, governador, abraço grande, primeira oportunidade, vou visitar o seu estado que eu amo de paixão.